Olá, aqui estamos nós mais uma vez no canal de Toda a Verdade por Laurindo Queiroz. E pois bem, e em seguimento do áudio do irmão Fernando Teixeira, e antes de iniciarmos a audição desse mesmo áudio, eu quero aqui dizer-vos que irei ler o tal e-mail que a Irmandade de Cascais e da Abóbada enviaram para o irmão Fernando Teixeira e que o irmão Fernando Teixeira enviou para o Ministério daqui do Porto. E aqui está, foi este e-mail, mas o que eu vou ler e o que eu vou colocar na parte da comunidade vai ser esta, porque há aqui uma parte que eu não vou ler. É uma parte pessoal e uma pessoa tem que separar as águas. Se por acaso esta Irmandade, quando esta Irmandade que escreveu este e-mail quiser dizer quem são, podem crer que eu então irei ler o resto. Quando se identificarem, eu irei ler o resto. Eu vou ler este e-mail por consideração ao irmão Fernando Teixeira e porque ele enviou para o Ministério daqui do Porto, não é? Pois bem, só um bocadinho, deixem-me aqui. Vou dar início então à leitura. Diz: amamos o irmão, de membros CCB Cascais Abóbada, quinta-feira, 7 de agosto de 2014, às 11h56 e 42 segundos, para a esposa do irmão Fernando Teixeira, para a irmã Laura. Daqui envio um beijinho para a irmã Laura, que é uma querida, também como o irmão Fernando Teixeira. Mas vamos lá. E diz o seguinte o e-mail: irmão Teixeira, não nos identificamos, mas como amamos o irmão, queremos avisá-lo que tenha cuidado. Como no dia que o cooperador de Cascais pediu ao porteiro para não lhe abrir a porta da congregação, para que o irmão não entrasse, em que ficamos amontoados cá fora. E quando o irmão João, o cooperador de Cascais, na época, chegou, confrontou o irmão com maus modos. E ele chamou a polícia. E quando chegou o irmão José António e o irmão Figueiredo, em que chamaram o irmão João e lhe disseram para abrissem a porta, e ele se pôs na porta, e quando o irmão ia entrar, ele lhe deu um empurrão contra a porta, não deixando o irmão entrar. Aí vimos que já foi de má fé, tudo para ver se o irmão reagia, criando alvoroço no nosso meio, porque sabíamos que já estavam um grupo de irmãos preparados para testemunhar contra o irmão perante a polícia, se ali alguma coisa tivesse acontecido. Mas, graças a Deus, que Deus guardou o irmão, que no silêncio e na paz venceu o inferno. Agora, irmão Teixeira, estamos sabendo de que o que não conseguiram fazer em Cascais vão fazê-lo em Odivelas, por ser a sua comum. Disseram que quando o irmão se levantar, reagindo como ancião, vão criar uma situação desagradável contra o irmão para ter motivos para lhe acusar contra a Irmandade e as autoridades. E tudo isso já vem de quando os irmãos do Porto ficavam em casa do irmão João, o tal irmão cooperador, lhe prometendo o ministério de ancião. Mas estamos orando para que Deus ilumine os anciãos mais velhos. Isso eu duvido. Estou agora eu a dizer, eu duvido que Deus ilumine esses anciãos mais velhos, para que isso jamais possa acontecer. Olhando a tudo o que ele fez pelo passado, e aqui eu não vou referir, porque não vou entrar nessa linhagem. Desculpem, mas eu não vou entrar. Não vou. Se acham que é verdade, deem por favor a cara. E o que ainda continua a fazer contra nós e aos músicos de Cascais e a nossos irmãos da Abóbada, onde todos estão revoltados, também onde não aceitamos como ancião. Olhando o que consta ao meio da Irmandade, é muito grave. Perguntamos como foi possível este irmão ir para cooperador. Irmão Teixeira, estamos tristes por tudo isso que está a acontecer em Portugal.
Sabemos que no Brasil acontece casos semelhantes, mas os irmãos resolvem não deixando passar para a Irmandade. Saudamos o irmão com a paz de Deus, Irmandade das Congregações da Abóbora e Cascais. Vou-me desculpar, mas também no Brasil eles não resolvem nada. Não deixam passar para a Irmandade. É verdade, não. Em relação ao que aconteceu com este irmão João, cooperador da Abóbora, eu não vou ler porque é pessoal e, como já disse, eu não sei se é verdade ou não, mas eu posso até aqui fazer esta pergunta. Será que isto é verdade mesmo? Já que sou uma jornalista, eu tenho que ser imparcial, é verdade. E foi numa altura em que ainda não era casada. Então eu vou ler esta parte, porque realmente eu tenho que cumprir essa função, quanto ao resto não. E muitos irão entender por que razão é que eu não falo. Então aqui, olhando a tudo o que ele fez pelo passado, entre aspas, dormindo com as meninas na praia, namorando várias ao mesmo tempo, enganando-as, e o que ainda continua a fazer contra nós. Pronto, está aqui lido. Será que isto é verdade? Como é que vocês souberam? Estiveram lá? É só isso que eu estou a perguntar. Porque tudo é possível, não digo que não tenha sido possível, mas será que é verdade? Isto que eu estou a fazer mostra a minha imparcialidade, mas há coisas como nós mulheres respeitamos quando tem a ver com a parte mais sensível da mulher, e não me vou alongar muito sobre isto. A parte da maternidade, eu não vou mexer nesse ponto, tá bom? Ficamos por aqui e vamos ouvir o áudio do irmão Fernando Teixeira. Este é a continuação do primeiro áudio, o que vou passar do porquê de todo este esclarecimento neste áudio. É que tive um sonho na Madorna ao acordar a respeito deste bom ambiente pacífico e harmonioso nesta guerra na Pampilhosa, de o diácono oferecer soco e chamar Judas para os seus conservos da Marinha Grande, o que nesta reunião foi como uma emboscada em que os provocaram, aguardando a reação destes homens de Deus, para terem motivos de retirarem o ministério, se eles reagissem piores do que este diácono que os maltratou, porque os habituais não estavam. Só o ancião da Madalena, que sempre está em todas as guerras e como um árbitro para dar o apito se algo acontecesse de estranho no que estava planeado, o que é habitual e que os mais novos perdiam a razão perante os mais velhos, para depois, na reunião do Porto, confirmarem o bem ou o mal, como já estava tudo planeado de o presidente se ter colocado como ancião na Marinha Grande, no lugar do ex-ancião de Balbon, que foi corrido pelo povo, que queria voz de Deus e não voz de homem. E como este ancião é o presidente e responsável na Marinha Grande, e como juiz iria bater o martelo e desse para estes homens de Deus uma martelada, o que ele gosta, que é o que ele gosta de fazer e que já o fez por diversas vezes, a qual eu posso testemunhar diante de Deus. Mas graças a Deus que estes homens responderam com amor, que é o que tinham e aprenderam do Senhor Jesus Cristo, e assim venceram o inferno, em que este espírito foi o mesmo que o ancião na altura na Redinha e agora em Balbon, e filho deste irmão diácono, levou para a guerra em Cascais, em que mandou o cooperador chamar a polícia e fecharem a porta para que o povo não entrasse para a congregação, e já com um grupo de irmãos preparados, se o irmão Teixeira reagisse para o acusar, para que quando chegasse a polícia, para ter motivo para o acusar. Mas como diz este e-mail que a Irmandade escreveu, dizendo que graças a Deus o irmão Teixeira, com calma, não reagindo, venceu o inferno. E este ancião disse que o irmão Teixeira, que foi
que este ancião disse para o irmão Teixeira que foi o cooperador que fez tudo isto. Mesmo que o irmão Teixeira ia crer nesta mentira deste ancião, que o cooperador, por sua autoria, ia tomar uma atitude desta natureza. O que lamento e tenho pena deste cooperador cair no laço destes anciães. O que o irmão Teixeira, pelo bom relacionamento e amizade que tinha com este meu cooperador e com toda a família, o que ainda o considero. E é pena agora andar nos e-mails, o que ele foi seduzido a fazer pela promessa que estes anciãos, ou seja, esta cúpula, se eles ajudassem a derrubarem o seu conservo, lhe davam o ministério de ancião. O que eu creio de alma, que ele não tinha nada contra o seu conservo, como amigo no seu ministério. O que antes de tudo isto acontecer em Cascais, e antes deste e-mail, eu numa carta tinha escrito para o Ministério do Porto, aconselhando este cooperador para ancião na Bóveda. Mas este ancião que se dizia ser meu amigo, o que sempre desconfiava, porque sendo amigo do meu inimigo e fazer todas estas artes diabólicas para as congregações, como podia ser meu amigo. E tive a certeza, quando na Ericeira ele fez o mesmo que fez em Cascais, que ligou para o cooperador que estava atrasado e para não deixar entrar a Irmandade enquanto ele não chegasse. O irmão Teixeira estava dentro da congregação e mais uns irmãos. E quando chegou a hora para atender o culto, um irmão me disse que o povo estava na porta a ser impedido pelo cooperador de entrar. Eu saí e vi o cooperador de Ventosa do Mar, o irmão Tosé, a segurar o povo para não entrar. Lhe perguntei o que estava a acontecer, quando me disse que o ancião Antônio de Almeida lhe ligou para que não deixasse entrar o povo enquanto ele não chegasse. Porque o diabo, instrutor desta cúpula, como dizem no tópico 3 e 4 dos ensinamentos da reunião de 2022, este amigo que os orienta, encobre todo o corpo, mas deixa sempre o rabo de fora, em que mais tarde tudo é descoberto. Quero chamar a atenção do cooperador e do diácono da Marinha Grande, que tenham cuidado, que já começou a vossa perseguição, para vos tirar o ministério, que logo que esta cúpula vos possa ser bom, vos dará o golpe. E fizeram para o irmão Teixeira, para o ancião José do Algarve, para o cooperador de Sintra, o irmão Vítor, e para o ancião Manuel Sardo de Fernão Ferro. E esta cúpula, promessa de vingança, não perdoa, como o digo nos áudios atrás. Deus abençoe, amém. Irmão Fernando Teixeira, quer dizer, o irmão ainda estava para colocar o cooperador da Abóbora, e que era também de Cascais, recomendou como para ancião. Veja só, irmão. Desculpa. Como as coisas são. É impressionante. Eu sei que se dava bem com este cooperador, o irmão João. Eu tenho conhecimento. Mas é muito interessante, não é? E quer dizer, o ancião de Valbom, com certeza deve ter recomendado que não fosse recomendado para ancião, não é? É muito interessante tudo isto, toda esta envolvência. E desde já lhe agradeço a sua preocupação em avisar estes irmãos da Marinha Grande, o cooperador e o diácono. Espero que alguém faça chegar este áudio, este vídeo, a estes irmãos. Porque infelizmente não são os únicos a serem atingidos por estas cúpulas malignas espiritualmente, porque estão à caça de quem defende a verdade. É aqui em Portugal, é em Espanha, é em Itália, é em Inglaterra. Não nos esqueçamos o que é que foi feito ao irmão Rogério de Stefano, que as coisas, por ser um homem transparente e querer a transparência de tudo, foi colocado de parte e foi colocado de forma que estivesse de cautela todo outro ministério mafioso espiritualmente.
Irmão Fernando Teixeira, muito obrigada pelos seus áudios, que Deus o abençoe. Fico a aguardar, então, para fazermos a nossa live e que estes anciães, o ancião presidente, o ancião da Ariosa, esses anciães, e até mesmo o ancião de Valbon, que venham para participar. Podem vir que eu faço a live e todos nós podemos conversar e responder, se é que tendes coragem. Eu não vou dizer aqui a palavra correta que em português se poderia utilizar, como diz o meu inscrito Dragão Júnior, vocês não têm... Mas pronto, ficamos por aqui para não ofender ninguém. Um beijinho para todos e vamos aguardar por mais notícias do reino da congregação cristã, seja em Portugal e seja por esse mundo fora. Muitas novidades vêm por aí, acreditem. Deus vos abençoe. E desculpem alguma coisa da minha parte. E irmão Fernando Teixeira, receba um grande abraço de todos nós e um beijinho para a sua esposa. Deus vos abençoe.